Apocalipse capítulo 2 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Que o Senhor possa falar conosco poderosamente essa noite, nos conduzir a um lugar de cura, de restauração, onde nós possamos conhecê-lo mais e mais, para a honra e para a glória do seu nome. Amém? Você pode tomar o seu lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Eu tenho meditado nesse texto aqui por algum tempo já, e Deus tem ministrado algumas verdades no meu coração a respeito desse texto, principalmente no que diz respeito à vida da igreja dos nossos dias. Como nós vivemos igreja. E igreja, não quero falar de uma denominação, eu não quero falar de um prédio, você sabe que igreja não é isso. Igreja são pessoas que têm experiências com Cristo, pessoas que estão em Cristo, e isso define se você é igreja ou não. E eu quero falar sobre a sua vida essa noite, sobre como que você está vivendo a sua vida, seu estilo de vida, aquilo que você constrói, aquilo que nós chamamos como obras. Muitas vezes nós confundimos isso que nós chamamos como obras, e pela nossa mentalidade que nós herdamos, uma mentalidade mais de escravo do que de filho, nós sempre ficamos naquela pressão de produzir resultados para Deus, produzir alguma coisa para Deus, não somente para Deus, mas que de alguma forma isso seja apresentado aos homens, e isso faça com que nós sejamos mais aceitos ou mais reconhecidos. Quantos de nós, muitas vezes, nós caímos nesse erro de ficar pressionado por produzir alguma coisa? Talvez uma das sensações gostosas, como se fosse um efeito de algo que nós tomássemos, é a sensação de você se sentir útil, a sensação de utilidade, de ser útil em alguma coisa e ser reconhecido por aquilo que você está fazendo. Mas eu quero tirar esse peso sobre você, que muitas vezes uma denominação colocou, uma falsa doutrina colocou sobre você, falsos mestres colocaram sobre você, e dizer que você é completamente livre disso, e que aquilo que nós chamamos de obra, o principal campo de obra mesmo, de ação, aquilo que está sendo edificado, é aquilo que nós chamamos da sua vida. A principal obra que eu vou ter que dar conta diante de Deus não é o ministério em si, o lado de fora que eu tenho produzido, minhas pregações, livro ou alguma coisa que você faz. O que eu vou ter que prestar conta, que o Senhor disse que um dia eu vou comparecer diante dele e vou ter que dar conta de tudo diante do Senhor, é aquilo que realmente o principal, aquilo que eu me tornei diante dele. Essa é a principal obra. E o que você tem se tornado até hoje é mais importante do que aquilo que você faz até hoje. E nós invertemos muitas vezes por essa mentalidade que aquilo que nós fazemos é muito mais importante do que aquilo que nós nos tornamos. Porque fazer, você não depende do Senhor. Para fazer algo, você pode depender ou pode não depender. Mas você pode fazer muita coisa sem depender dele. Pela sua inteligência, pela sua habilidade natural, pelo seu dom, pela graça que Deus te deu e não tira de você. E muitas vezes nós nos vemos trabalhando dessa forma, nessa plataforma. E eu quero falar que a sua obra, a minha obra, não impressiona Deus. Deus não se impressiona com aquilo que eu estou fazendo com as minhas mãos hoje. Talvez o mais impressionante para Deus é aquilo que eu estou me tornando quando eu habito na sua presença, quando eu ando com ele, como ele falou em Gênesis 17 para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, seja totalmente semelhante à verdade, ao modelo, ao padrão que deve ser seguido, deve ser imitado, deve ser adorado, que é Jesus Cristo. É esse evangelho, e eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem comunicado conosco nesses dias.
Porque nós não vimos muitos evangelhos hoje. Nós temos visto deturpações do verdadeiro evangelho, como Paulo fala aos Gálatas. Não que tenham pregado um outro evangelho, porque eles viram os seus filhos, os Gálatas, indo embora e voltando para uma base, para o seu fundamento, trocando a graça pela lei como fundamento. E ele falou, não que estão pregando um outro evangelho, mas estão deturpando o verdadeiro evangelho. O evangelho que mostra Cristo como tudo para nós. Deus como suficiente para mim e para você, totalmente suficiente. O evangelho de Cristo é o evangelho que mostra Deus como totalmente suficiente para mim e para você. Eu quero falar de um evangelho para você hoje que vai trazer sentido, talvez novamente, para aqueles que já perderam, que se enganam que tem que fazer alguma coisa para Deus aceitá-los ou amar mais. Você não tem o que fazer para Deus para que Ele te ame mais, e não tem o que você faça para que Ele te ame menos, porque Deus é amor, e isso não vai mudar Deus, o que você faz ou o que você deixa de fazer. E eu gosto desse texto de Apocalipse 2, porque mostra uma realidade muito, muito interessante, porque ele fala de uma igreja de Éfeso, essa primeira carta. E Éfeso, se você for ler e estudar, é uma igreja muito boa mesmo. Não resistia aos maus, melhor dizendo. Não aceitava os falsos apóstolos, aqueles que diziam ser e não eram. Sofria. Tinha paciência. Se você ver as qualidades dessa igreja, é uma igreja quase perfeita. E pode até cair no erro de pensar, por que Deus vem cobrar mais coisas de Éfeso? Porque é uma igreja muito boa. Talvez aquela igreja estivesse hoje, seria um modelo de igreja para mim e para você congregar. Mas por que Deus chama a atenção da igreja de Éfeso? Aquele que está no meio dos castiçais, que João vê, tem uma visão, vê o cordeiro no meio dos castiçais. E os castiçais representavam exatamente as 7 igrejas. E castiçal é aquele instrumento que serve para manifestar algo, uma obra, seja algo como ele estava no templo, entre o átrio e o Santo dos Santos, para manifestar uma verdade, como se Deus quisesse manifestar através da igreja, que é o castiçal, a sua própria obra, não a minha, não a sua, não aquela que nós fazemos com a nossa própria vontade, decidimos com a nossa própria força do nosso braço. Eu quero falar, irmão, que nós estamos vivendo em dias que eu creio, e eu louvo a Deus por isso. Esse é um dos efeitos das tribulações que causa, das crises, dos momentos de dificuldade, de aperto, é nos trazer para o lugar onde nós nunca devíamos ter saído, é abrir os nossos olhos, é mexer na nossa sensibilidade, é mostrar que nós não somos muitas vezes aquilo que nós pensamos ou julgamos ser. E é isso que Deus está fazendo na igreja de Éfeso. Primeiro Deus mostra, olha, vocês têm muitas qualidades, e Deus começa a relatar as qualidades não somente de Éfeso, mas das outras igrejas também. Mas depois Deus fala, olha, eu tenho porém contra ti. Tenho porém contra ti que você deixou o primeiro amor, o melhor de Deus, o melhor da sua experiência com Deus. Um lugar onde, se você for pegar o que nós podíamos falar sobre esse amor, eu lembro que quando eu me converti com 14 anos, ainda adolescente, e você vai lembrar de quando você se converteu também, se foi há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, independente, mas quando Deus te chamou, e você teve uma experiência com Cristo de verdade, não essas conversões rasas que nós vimos hoje. Porque quando você dilui o evangelho, quando você vê o evangelho diluído nos nossos dias, não espere que nós vamos ter conversões fortes. Quando você vê o homem diluindo o evangelho para atrair a atenção de pessoas, para atraí-las para dentro de uma denominação, de um templo, chamando a sua atenção, para mais satisfazê-las do que para trazê-las a Deus, você vai ver um evangelho totalmente diluído. E eu quero falar para você, quando nós diluímos o evangelho, nós vemos conversões diluídas. Quando você vê um evangelho fraco sendo pregado, você vai ver conversões também fracas.
O que é o evangelho fraco, pastor? Um evangelho fraco é o evangelho onde tirou Cristo da centralidade, aonde o homem agora é o centro. E eu creio, como diz em Éfeso, que nós como igreja somos chamados e temos o encargo de cooperar com o Senhor, aonde diz que na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra, ituam convergir novamente para Cristo. Ou seja, infelizmente nós vemos homens trabalhando, fazendo o efeito contrário, tirando de Cristo. Nós oramos para que Deus levante homens e mulheres nos nossos dias, que vão cooperar com os céus, vão cooperar com o Senhor, para que tudo seja convergido, se una a Cristo novamente, tanto nos céus quanto na terra. E nós vamos começar a ver conversões fortes novamente, conversões de verdade, onde a pessoa não fica 9, 10 anos se convertendo, irmãos. Hoje parece que a pessoa demora 10 anos para nascer de novo. E eu fico perguntando, Senhor, aonde estão as experiências com Cristo que pode transformar a pessoa de uma vez por todas? Não que você vai ficar pronto, irmãos, num dia para o outro, não, isso é um processo de aperfeiçoamento, mas de ser nova criatura, gerada em Cristo, inserida nisso que nós chamamos corpo de Cristo, a igreja, aonde Deus submeteu todas as coisas na terra. É de experiências como essa que eu fico lembrando de quando eu tinha 14 anos, que eu experimentei de um dia ouvir falar sobre Cristo e ser apaixonado por aquilo ali, ainda que adolescente. E eu lembro, eu quero fazer com que você lembre também de quando você experimentou isso, porque quando eu experimentei, aquilo que eu mais queria era Cristo. Os meus maiores objetivos se tornaram conhecer a Deus. Algumas metas que eu queria falar em línguas, irmãos. Era simples assim. Hoje nós complicamos aquilo que é simples. Queremos fazer com que pessoas se apaixonem por coisas que não vão levar a lugar nenhum, que busquem coisas que não vão levar a lugar nenhum, que é um vazio. Por isso tantos crentes frustrados, tantos crentes doentes, tantos crentes que dormem hoje, porque aquilo que deveriam desejar e lutar, não lutam mais, que é a vontade de Deus. E Deus mostra na igreja de Éfeso que Ele não se impressiona com obras, porque Ele falou das qualidades, e depois de falar as qualidades, Ele coloca um porém ali. E esse porém é Deus mostrando que, como João viu aquele homem no meio dos castiçais, que eram as 7 igrejas, não somente aquelas 7, mas nós estamos incluídos ali também, todos que estão em Cristo, que ele conhecia plenamente, nada passa despercebido dele, ele mesmo não se impressiona com as obras, ele vê coisas que está por trás, as obras revelam. Por isso fala em todas as cartas, eu conheço as suas obras. É como se Deus estivesse fazendo uma ressonância da igreja, uma ressonância minha e sua. Eu não quero arremeter a ideia de igreja para uma denominação, mas eu quero pensar você e eu, como se Deus estivesse fazendo uma ressonância minha e sua, aonde mostra quem você é, através de todas as suas obras, daquilo que você tem construído, nisso que nós chamamos de Cristo. Porque desde que você recebeu Cristo, se é que nós recebemos, eu espero que tenhamos recebido, nós estamos construindo alguma coisa em cima desse alicerce. E Deus vai tomar conta de nós, de mim, de você. É como se fosse uma ressonância mesmo, onde Deus vai mostrar para você. É interessante que Ele fala, olha, tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. Arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Irmão, as suas obras, as minhas obras, estão numa conexão muito íntima com isso que João chama de primeiro amor. É como se a estrada para voltar para esse primeiro amor fosse exatamente voltar a praticar as primeiras obras que você praticou um dia. Não, eu não estou falando de obra no sentido de ministério, não, pastor. Há 10 anos atrás, quando eu caí, eu era
eu tocava na igreja, agora eu tenho que voltar a tocar de novo. Não é esse tipo de voltar que nós estamos falando, que a palavra está falando aqui. É uma obra, é um princípio, é um lugar onde você desenvolve. É o jeito, melhor dizendo, se fosse traduzir para tentar fazer com que você entenda, é o jeito com que você faz. É a maneira com que você desenvolve, pratica e exerce isso que nós chamamos de obra. Eu gosto de lembrar de Éfeso, da carta mesmo de Paulo aos Éfesos, da igreja de Efésios, porque Paulo está extremamente ligado nisso, porque um dos pastores da igreja de Éfeso foi exatamente Timóteo, que foi o filho espiritual de Paulo. E eu gosto de lembrar de um dos zelos de Paulo por essa igreja aqui, que é exatamente obras. Porque no capítulo 2 de Éfeso, Paulo fala assim: olha, eu quero falar para vocês que o homem é salvo não por obras, para que ninguém se glorie. Irmão, se tem uma coisa que pode deixar e cultivar o orgulho dentro de mim, de você, é isso que nós chamamos de obra. É a intenção de você fazer alguma coisa para Deus, para impressionar Deus e os homens. Em nome de obra, homens têm andado na plataforma de orgulho, não mais de amor, com interesses ocultos, fazendo manobras. Você vê as manobras da política nesses dias, você sabe o que é manobra, né? Aquele jeito que você faz para alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. E nós fazemos exatamente manobras políticas muitas vezes, quando nós entronizamos o ministério, a nossa obra, e saímos dessa plataforma de amor para cumpri-las, e vamos fazer do nosso jeito. Então Paulo fala, olha, não é por obras para que ninguém se glorie, mas ele fala uma verdade muito interessante no livro de Efésios, que diz: mas o nosso Deus preparou de antemão as boas obras para que nós pudéssemos andar nelas. Eu creio que quando João escreve a essa igreja, ele fala, olha, volta a praticar as primeiras obras. É voltar é colocar na mentalidade da igreja que as obras não são minhas. Quantos de nós, irmãos, Deus vai ter que conduzir por lugares aonde nós vamos ter que nos deparar com dificuldades, tribulações, angústias, e eu sei que alguns de nós estamos passando por isso, e glória a Deus por isso, porque esses lugares vai proporcionar para mim e para você um momento de cair a ficha, e nós percebermos que nós deixamos o principal. Quantos de nós temos nos esforçado tanto para produzir alguma coisa numa mentalidade mais de escravo do que filho e sacerdote, como se fosse uma engrenagem sem óleo. Irmão, tem crente funcionando como se fosse uma engrenagem sem óleo. Está cansado, está pesado viver uma vida de crente. Você vai perguntar para obreiros, para homens e mulheres de Deus que eram para estar fluindo, voando em Deus. Eles falam, olha pastor, estou cansado, está uma correria, todo mundo querendo fazer alguma coisa para impressionar não sei quem. E Deus deixa claro em Efésios capítulo 2, olha, Deus preparou boas obras para que eu e você pudéssemos andar nelas. Ali sai fora todo orgulho, sai fora toda a intenção humana de vanglória, sai toda a intenção errada, desfocada do verdadeiro evangelho que é Cristo. É como se Deus estivesse falando, olha, eu preparei uma estrada para vocês andarem. Eu salvei vocês com graça. Resgatei cada um de vocês aqui e coloquei vocês num ambiente onde vocês poderiam fluir e exercer a verdadeira identidade vocacional de cada um de vocês, que não é feita por força nem por violência, mas é pelo combustível, pelo meu espírito, diz o Senhor, aonde vocês vão andar nesse lugar chamado as minhas obras, as obras que o Pai preparou para mim e para você. Irmão, o ambiente com Deus é tão maravilhoso que Ele nos salva, nos resgata, e Ele mesmo preparou as obras para que nós pudéssemos andar nelas, ou seja, tudo porque dEle, por Ele e para Ele, como diz em Romanos 11, é nós voltarmos a entender exatamente aquilo que Deus fala em João capítulo 15, Romanos 11,
que não é o ramo que sustenta a árvore, a raiz, mas é a raiz, Cristo, que sustenta nós, os ramos. E automaticamente, se você estiver nele, você vai produzir bons frutos. E isso não adianta você fazer força ou não. O princípio ativo não é a sua força, o princípio ativo é você estar nele. O chamado para a igreja é estar nele. O que define a igreja é estar nele, é você conhecê-lo e ser conhecido dele. Irmão, o padrão, por isso que Deus falou com a igreja de Éfeso desse jeito, porque o padrão de Deus é muito alto, irmãos. A igreja de Éfeso era uma igreja maravilhosa, uma igreja boa, mas por que Deus vai confrontar uma igreja que já é boa? Porque Deus quer mais dela. Deus não tem prazer quando você fica conformado com a sua realidade hoje. Ah, pastor, quantos de nós muitas vezes temos o péssimo hábito de falar: ah, pastor, mas eu já sou assim, esse é o meu problema, essa é a minha fraqueza. Ou o extremo, o outro extremo: não, agora eu dou jeito, é o meu ministério, está tudo bem, tudo perfeito. Nenhum dos dois são bons. O reino que Jesus veio pregar para mim e para você é um reino onde Ele entrega para os humildes. Aonde Mateus 5, no Sermão da Montanha, fala: bem-aventurado os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é simplesmente para os fortes. Em Coríntios, Paulo fala sobre isso. Não foi muito os fortes que Deus chamou, os sábios. Deus chamou os fracos para confundir os fortes. Deus chamou os loucos para confundir os sábios. Deus chamou aqueles que não são para confundir aqueles que são. Para quê? Para que a glória dele seja manifesta, para que ninguém roube a glória dele. Eu creio nesse evangelho, irmãos. É o evangelho que vai voltar a entronizar Cristo novamente. A você entender que Ele é a raiz, Ele é o meio, e Ele também é o fim. Ele é a raiz que sustenta você. João 15 fala que se você estiver nele, e Ele estiver em você, vocês vão poder pedir qualquer coisa para o Pai, e o Pai vai fazer. Olha o padrão de Deus, irmãos. Olha que evangelho é esse que Jesus está falando em João 15. Se vocês pedirem alguma coisa para o meu Pai em meu nome, o meu Pai vai fazer. Ele não está falando aqui para qualquer crente. Não é para crente que ele está falando isso. São para homens e mulheres que entraram num lugar em Deus de tanta intimidade que já não vão mais pedir segundo a sua própria vontade. Ele está falando: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, parafraseando o que está por trás disso, o Pai vai ter certeza que o que vai fluir aí de dentro como pedido, como anseio, como lágrima, não vai ser mais um anseio pessoal, uma paixão pessoal, um desejo para você satisfazer o seu ego, não. Daí vai sair a vontade de Deus, porque você está nele. É uma questão de nutrição. Se você estiver nele, você vai estar sendo nutrido por ele, comendo do seu corpo, bebendo do seu sangue. Não há como você desejar outra coisa. Não acredite, irmão, no evangelho que não mude, que não muda ninguém. Não acredite no evangelho, irmão, que você está vivendo com Deus e não há diferença nenhuma na sua vida. Acredite no evangelho de Cristo, um evangelho de angústia, de dor, de sofrimento muitas vezes, para você ser transformado e conquistar o propósito de Deus, mas também que essa breve e momentânea luta, tribulação, seja o que você estiver passando, não há de se comparar com o eterno peso de glória que Ele tem reservado para mim e para você. Eu acredito no evangelho onde as nossas promessas, irmãos, não estão firmadas no desejo humano, na nossa cobiça, aonde você tem que trabalhar a cobiça, os desejos da carne, dos olhos, a soberba da vida para atrair pessoas. Eu acredito no evangelho,
aonde quando você entra na presença de Deus, Deus vai convencendo, te atraindo para a presença dEle. Por quê? Porque Ele sabe que uma vez você permanecendo, não é um lugar que você visita também, é um lugar que quando você conhece, você permanece ali. Não é o lugar de um encontro de domingo à noite, mas quando você o conhece, a certeza é que você vai começar a passar por um processo de transformação profunda. E Ele fala: olha, tenho porém contra ti, volta, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras, volta ao primeiro amor. 1 João capítulo 4 fala que Deus é amor. Aquele que conhece o amor, conhece a Deus. Se você ler 1 João 4, você vai entender por que talvez o foco é tão grande no amor de Deus, porque 1 João 4 fala que o mundo jamais conheceu a Deus. Mas quando nós nos amamos, Ele é aperfeiçoado em nós. Ou seja, quando nós estamos no amor de Deus, nós amamos uns aos outros. Essa é a tônica da primeira carta de João. São os novos nascidos, aqueles que são gerados em Deus amando. Não acredite no evangelho onde você pode dizer que está em Deus e não ama, irmãos. Se Deus é amor, a primeira experiência que você vai ter é começar a amar. E eu fico perguntando: que evangelho é esse que nós ouvimos hoje? Que crente odeia crente, que é crente fazendo plano para derrubar crente. É porque justamente o padrão de Deus não é para crente. Porque se você se acomodar simplesmente em ser crente, irmão, a Escritura diz que até os demônios creem. Por favor, não se compare com os demônios. Você foi chamado para ir além disso. Os demônios creem e tremem diante de Deus. E muitos crentes hoje, irmão, nem isso sentem. Nem isso sentem. Vão fazendo o que quiserem, vão fazendo a obra deles. Talvez Éfeso começou bem, mas chegou um momento que estava tudo... Irmão, o problema de Éfeso não foi um pecado, uma imoralidade sexual, não foi drogas, não foi nada disso. O pecado da igreja de Éfeso é uma igreja boa, mas que deixou de andar no lugar onde Deus queria, deixou de fluir do jeito que Deus queria. Quando eu vejo as suas obras, Éfeso, eu vejo que não há mais amor nisso. Você prega sem amor. Lembra 1 Coríntios capítulo 13? Você pode, irmão, profetizar, e se não tiver amor nisso, de nada vale. Você pode falar em línguas, mas se você não tiver amor, de nada vale. Você pode vender todos os seus bens e dar aos pobres, mas se você não estiver nele e ele estiver em você, se não tiver amor nisso, nada vale. Você só perdeu os seus bens. Porque o principal para Deus não é você fazer alguma coisa para Ele, é estar nele. É isso que Deus está chamando a igreja dos nossos dias, para tirar todo o peso. É como se eu ouvisse de novo Mateus 11: vós que estáis sobrecarregados e cansados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, que é suave, é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por isso que ele fala aqui: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de Deus. Essa é a característica daqueles que vão herdar o reino, dos vencedores. Irmãos, Apocalipse, as 7 cartas, foi escrita Deus focando aqueles que vão vencer. Deus não escreveu para qualquer um: mas o padrão é alto. Claro que é alto, é para os que vão vencer. Deus não escreve aos perdedores. Deus não está escrevendo aqueles que vão perder. Deus escreve focando naqueles que vão ganhar. Ao que vencer eu farei comer da árvore da vida. Ao que vencer vai reinar comigo. Ao que vencer. Quando Deus olha para mim e para você como igreja, Ele está olhando e focando a mesma coisa, querendo chamar aí de dentro o homem e a mulher que vai vencer.
não é aquele que está simplesmente trabalhando. Irmão, quando você descobre, quando isso cai a ficha, olha, volte à prática das primeiras obras, como você fluía antes, aonde não era pesado, aonde o amor de Deus, você estava nele, ele estava em você, e você dava fruto, e fruto que permanecia, não fruto de uma época só, mas era um fruto que permanecia a 30, 60 e a 100 por um. E hoje, irmão, eu estou vendo um monte de crente que está tentando trabalhar, fazer alguma coisa para Deus. É o meu ministério, é eu estar em foco, é eu ter visibilidade. Para quê, irmãos? Um dia eu recebi uma visita numa das salas aqui atrás. E era um jovem que havia estudado durante muito tempo num seminário, se preparado. E ele teve experiências e sonhos. E ele chegou para mim: pastor, chegou a minha hora, eu quero ver se eu consigo trabalhar aqui no Mevan, ajudar de alguma forma, porque eu preciso trabalhar. E eu comecei a ver, deixei aquele moço falar, e eu comecei a perceber bem claro que a preocupação dele era trabalho. E quando eu perguntei para ele: não, mas fala de você, não das suas credenciais, não do que você sabe. Eu não quero entrar num fluxo que Paulo saiu, irmãos. O evangelho de Paulo, quando você vê Paulo pregando, ele fala: olha, meu evangelho não consiste em palavras persuasivas, palavras de poder humano, mas no poder de Deus. Eu não compartilho simplesmente palavras, mas a minha própria alma. Ele fala isso em Tessalonicenses: a minha própria vida eu compartilho com vocês. É esse tipo de evangelho, aonde tira o foco daquilo que você sabe, daquilo que você adquiriu, e coloca o foco em Deus, no que Deus fez, no que Deus está estabelecendo, no que você está se tornando. E quando eu perguntei para ele como estava a vida dele, aí a casa caiu. Porque ele falou: ó, pastor, eu tive uma experiência com uma moça, e a moça engravidou, mas eu entendi que eu preciso fazer a obra de Deus, e ela vai viver com a família dela, eu vou fazer a obra de Deus. E eu falei assim: não, calma aí, peraí. Que obra de Deus, irmão? Que obra, que ministério é esse? Aonde pai abandona filho em nome de uma obra? Que ministério é esse que você quebra princípios? Que você está correndo o risco de chegar diante de Deus um dia e perder aquilo que Deus confiou a você como uma semente? Tudo bem que você fez errado, que você atropelou as coisas, mas agora sabe o que você vai fazer? Você quer servir a Deus? Perguntei para ele: eu quero, pastor. Você quer ouvir do pastor o que precisa fazer? Eu quero. Você vai fazer? Pode falar, pastor. Então vai trabalhar, meu irmão. Vai trabalhar para sustentar a tua filha que vai nascer. Vai trabalhar para sustentar a tua esposa, porque você foi homem para deitar com ela. Agora seja homem para cuidar delas. Porque isso é fazer a vontade de Deus. Mas nós estamos vendo, irmão, em dias onde nós colocamos numa vitrine uma falsa ideia de obras. E o pior, por uma falsa ideia de obra, por uma falsa ideia de ministério, nós criamos, infelizmente, no meu e no seu coração, um falso conceito de aprovação. Porque talvez Éfeso estava plenamente certa que estava aprovada. Por isso que Deus toma o capricho de escrever uma carta e dá oportunidade para ela se arrepender, chama ao arrependimento. Porque talvez se fosse perguntar: não, está tudo bem, ministério fluindo, a agenda está cheia. Irmão, a agenda cheia não significa que Deus está aprovando. Bênção não é sinal de aprovação sempre. Bênção não é o ideal para nós definirmos quem está sendo aprovado e quem não está sendo aprovado. Eu lembro de Israel no deserto, foi o período
que mais viu milagres, mais foi alvo de milagres por Deus no período da peregrinação entre o Egito e a terra da promessa. E murmuravam e Deus dava. Mas chega um ponto que eles murmuram tanto, eles falam: olha, nós cansamos desse negócio de maná. E nós queremos carne. E Deus olhou, irmão, Deus abençoou eles. Foi avivamento. Porque hoje avivamento é bênção. Então foi avivamento. Muito avivamento. Foi avivamento que saiu pelo nariz. Foi tanta carne que Deus deu que eles comiam e saía pelo nariz, apodrecia. E Deus não estava provando eles, pelo contrário, Deus estava falando: olha, vocês estão longe de mim, não entenderam. Eu quero falar para vocês que muitos de nós, Deus vai ter que parar você, para que você entenda qual é o princípio de estar nele. E como é importante quando você estar nele, e o prazer de ver ele fluindo em você. Você, irmão, foi preparado, foi feito para as boas obras. Tem gente fazendo as obras dele, esquecendo das boas. As boas não são suas. Por isso que ele fala para Éfeso: se você não se arrepender, eu virei e vou tirar o castiçal de vocês. Tirar o castiçal, você vai ser qualquer coisa, menos igreja. Você vai manifestar qualquer coisa. Irmão, tem muita gente hoje manifestando qualquer coisa, menos Deus. O que a nossa obra está manifestando hoje? Porque quando Deus olha, Ele já sabe, pelas suas obras, por você. Quando eu ponho você na máquina de ressonância, já sai ali tudo que você está se tornando. As suas obras, as minhas obras, o jeito que eu fluo nisso, demonstra para Deus. Não adianta, irmão, fingir. E o que Deus quer mesmo de mim, de você, é nos convencer a desejar aquilo que deve ser desejado. Abra comigo em Mateus 20. Por que muitos cansam, irmão, de alguns evangelhos distorcidos? Porque evangelho distorcido não te cura. Evangelho distorcido não te dá destino. Não te dá uma causa suficientemente forte para você morrer se for preciso. Mateus 20, versículo 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? E ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence dá-lo, mas é para aqueles para que o meu Pai o tem preparado. Até aqui. Irmãos, quando a mãe dos filhos de Zebedeu chegam e pedem para Tiago e João, pedem ao Senhor Jesus por Tiago e João: olha, faça com que no teu reino sente um à tua direita e um à tua esquerda. Eu aprendo uma coisa aqui. Primeiro, demonstra uma igreja que ainda não sabe pedir como convém. Que quando ela chegou, alguns evangelhos mostram que os 2 chegaram, outros mostram que ela chegou, como Mateus. Não importa se foi ela, se foi os 2, importa que a família toda sonhava com a mesma coisa. E a família toda, infelizmente, estava concordando e pedindo segundo uma plataforma não de amor, mas de orgulho ainda. Porque a preocupação deles era onde que eu ia sentar. Era que nível de poder eu vou ter. Não se eu vou estar em Deus ou não. E ela chegou e perguntou algo. É outra coisa que eu aprendo aqui, porque Deus não responde a nossa pergunta. Ela chegou perguntando algo: mestre, poderão meus filhos sentar um à tua direita e um à tua esquerda? E o Senhor perguntou para ela, respondeu com uma pergunta:
poderão vós beber o meu cálice e serem batizados com o meu batismo? Porque exatamente aqui, irmão, eu quero dar ênfase essa noite a você, que há uma divisão entre aqueles que decidiram permanecer imaturos para sempre e aqueles que querem crescer como homens e mulheres de Deus. Jesus não se impressionou com o pedido deles, porque o pedido deles revela uma igreja que se move pelo seu próprio orgulho, de achar um lugar entre os homens. Irmão, quantos de nós hoje, a nossa preocupação, escute isso, a nossa preocupação, a nossa busca, o nosso anseio, a nossa paixão, as nossas orações, o nosso ministério, revela no fundo que nós estamos procurando um lugar entre os homens, um lugar de poder, um lugar de evidência para nós. Ai, Senhor, deixa meu filho sentar uma à tua direita e uma à tua esquerda. E o Senhor, cheio de misericórdia, Ele olha para aquela mãe e fala, e para os dois, Tiago e João, e Ele pergunta, poderão vós beber o meu cálice? Irmão, essa é uma pergunta que eu acho que ninguém, nenhum crente, sendo crente normal, quer ouvir. A pergunta se você está afim de tomar o seu cálice. Que cálice é esse, pastor? Por um evangelho, irmão, que as pessoas recebem, que só prega coisas boas e vivem de milagres e vivem simplesmente de satisfação pessoal. É muito estranho quando vem um Senhor e oferece alguma coisa para você tomar e comer, que te gera mais compromisso e responsabilidade. Vocês lembram da primeira multiplicação? A primeira multiplicação, Jesus fez milagres, prodígios maravilhosos. E ainda quando o povo teve fome, deu pão através dos discípulos, para que todos se fartassem de um pão perecível, porque logo depois sentiriam fome de novo. Aí o Senhor se retirou deles, eles foram atrás do Senhor, e o Senhor olhou para eles e falou, olha, vejo que vocês não vêm atrás de mim só por causa de milagres, mas porque eu dei pão para vocês se saciar. E agora eu quero dar o verdadeiro pão para vocês, a minha carne, que vocês vão ter parte comigo. Irmão, escute uma coisa, Deus quer que você tenha parte com Ele, que você seja um com Ele. Deus não veio para namorar a igreja. O fim disso é um casamento com a igreja. E quando Ele ofereceu para os homens, agora eu quero dar, aonde divide os meninos dos homens maduros, agora eu quero dar o meu corpo para vocês, a minha carne, e quem não comer não tem parte comigo. Não adianta você se alegrar simplesmente no fato de ser crente, isso é muito pouco. Existe muito mais além disso, e o Senhor falou para eles, olha, eu quero dar o meu corpo para vocês. E na hora que o Senhor falou isso, a maioria deles foi embora, irmãos. A maioria não teve coragem de comer, de aceitar aquilo que Ele estava oferecendo agora. Eles colocavam a mão nos ouvidos e falavam, duro sermão é esse, quem vai poder suportar? E quando Ele oferece, pergunta para os discípulos, vocês vão poder? Esquece querer lugar de vitrine, esquece essa ideia errada de ministério que vocês têm, esquece essa ideia de obras errada que você tem. Eu quero perguntar se vocês estão a fim de tomar o meu cálice, se vocês estão a fim de ser batizados com o meu batismo de angústia, como fala algumas traduções. Se vocês quiserem, e eles falaram, não, nós queremos. Então o Senhor falou, então vocês vão tomar o meu cálice. Mas que cálice é esse, pastor? Que evangelho que apresenta um cálice para mim e para você tomar? Não era só bênção? É bênção, irmão, demais. Só que também tem um cálice, que quando omitido para você, você está embarcando numa furada, num evangelho que não te mostra aonde você vai, o que você deve fazer. Por isso que um monte de gente tentando fazer alguma coisa, sem saber o que está fazendo, falando um monte de coisa, sem saber o que está falando, porque não há comprometimento de aliança ao ponto de eu tomar o teu cálice.
de ser responsável, de ser comprometido. Eu lembro que quando Jesus estava no Getsemane, que foi o momento para mim de maior angústia que o Senhor teve, talvez por isso que explica porque muitos não querem esse cálice, nem ouvi falar, porque ali o Senhor teve de frente com o seu cálice. Em João 18:11, quando Pedro tenta evitar que ele realmente tomasse o cálice dele, Pedro pega da espada da bainha e ele dá no soldado e arranca a orelha do soldado. E o Senhor fala para ele em João 18:11: Pedro, por acaso eu não vou beber o cálice que Satanás me preparou? Não foi Satanás, irmãos. Por acaso eu não vou beber o cálice que o Pai me preparou? Irmão, escute para mim, muitos de nós, muitos de vocês que estão aqui estão passando por angústias que não é o cão, que não é o diabo. Muitos de nós estamos lidando com fraquezas, com problemas, com angústias e aflições, que não adianta você falar como nós aprendemos e herdamos, porque foi oferecido o evangelho que desassociar de sofrimento, de angústia, então tudo que vem como dor e sofrimento é o diabo, é do reino das trevas. Não, irmãos, não dê para o diabo uma coisa que às vezes é Deus que está fazendo. Há um cálice para mim e para você, que você deve tomar. Que cálice é esse? É o cálice do propósito de Deus na sua vida, que quando você recebe palavras, profecias, você vai ter um cálice para tomar. Para quê? Para cumprir isso. É o cumprimento do propósito de Deus na sua vida, e é para isso que você recebe poder do alto. É por isso que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 9, quando ele se depara com a sua fraqueza, e ele fala o porquê da sua fraqueza, o porquê que a graça de Deus bastava a ele, porque o poder, para que o poder de Deus repousasse sobre ele. Irmão, quanto mais você se depara com as suas fraquezas, mais você experimenta esse poder como uma Shekinah na sua vida. E esse momento do cálice é o momento que mais você vai se deparar com essas fraquezas, que vai dar vontade de não tomar. Como vontade de não tomar? Até o Senhor teve. Mas Deus, eu creio que está levantando homens e mulheres nesses dias que vão ser totalmente comprometidos com o propósito eterno de Deus. Não é o diabo que está fazendo isso. Eu não estou falando de um sofrimento por causa de pecado, irmãos. Eu estou falando de angústias, tribulações, que homens que estão enxergando algo que o ordinário não está enxergando. Homens que estão enxergando o que Paulo enxergou. Homens que estão enxergando o que Paulo tentou e passava para o seu filho Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Timóteo, lute pela profecia, pelas palavras que você recebeu. Por que Paulo insistia em que Timóteo soubesse do seu propósito, do seu chamado, das palavras, das profecias? Porque assim como Jesus, que teve palavra, teve profecia, todo homem que tem um propósito eterno na sua vida, revelado, vontade de Deus revelada, ele vai receber poder do alto, caso ele queira e assuma esse compromisso com o Senhor. Sem propósito eterno, sem profecia, sem palavra, não há coragem, não há como você enfrentar isso. Eu lembro de momentos na minha vida que eu tive que decidir se eu queria ou não. É uma decisão não por sentimentos, porque há momentos que sentimentos não vão servir absolutamente para nada, para fazer você decidir por Deus ou não. Quando você era menino, você pensava como menino, agia como menino, dependia de sentimentos. Quando você se torna homem, nem sempre os sentimentos vão ser favoráveis. Aí Deus vai trazer as palavras. Quantos de nós nesses dias estão recebendo as palavras, lembrando de palavras que Deus deu? E se você não está, eu oro para que essa noite Deus abra os seus olhos, o espírito de revelação, de sabedoria esteja vindo sobre você, para que você lembre dos propósitos eternos na sua vida,
da sua identidade em Deus, para que você tenha coragem de como Jesus ofereceu para Tiago e João e perguntou: podereis vós beber o meu cálice ou não? A pergunta de Deus para nós hoje talvez seja a mesma: podereis vós beber o meu cálice ou não? Ou vocês querem só ficar nas margens? Ou vocês querem se relacionar de longe apenas? Só de acenos? Só de ouvir falar? Por que Deus exigiu isso de Éfeso? Por que Deus colocou Tiago e João na parede? Por que Deus coloca muitas vezes eu e você na parede? Porque eu creio no Evangelho, aonde diz que a palavra do Senhor é como uma espada, ao ponto de penetrar o mais profundo, de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Uma palavra que vai queimar você, vai transformar você. Por que Deus falou isso para Éfeso? Porque o padrão de Deus, irmãos, não muda. Por mais que a igreja sofra mudanças, por mais que a modernidade venha ditar algumas coisas para a igreja nesses dias, eu quero falar que o padrão de Deus para mim e para você não muda. Deus não vai baixar o padrão dele, porque eu não estou tão afim assim de tomar esse cálice, o cálice que o Pai preparou. Se preparou para ele, se preparou, foi oferecido para os discípulos, e de fato eles tomaram, porque foram mártires. Qual é o tipo, irmão, de evangelho que você ouviu? Eu quero encorajar você essa noite. Eu peço que Deus encoraje você essa noite a entrar em lugares com Ele que você talvez nunca entrou ainda. Que isso venha como revelação na sua vida. E que você experimente, irmão, porque muitas vezes nós estamos em dias que todo mundo quer revelação. É revelação para tudo quanto é lado. Mas mudança, pouca mudança. Nós estamos em dias de muito conhecimento, pouco caráter. Porque nem sempre conhecimento é um conhecimento revelado. Eu estou falando de um evangelho que você vai enxergar coisas que Paulo enxergou, que fez ele declarar coisas como em Romanos 5: eu louvo a Deus pelas tribulações. Por que Paulo louvou a Deus pelas tribulações, irmãos? Já parou para pensar? Se Paulo tivesse uma igreja dos nossos dias, imagina, culto da tribulação, campanha da tribulação, porque os efeitos da tribulação são poderosos, irmãos. Nós fomos feitos para andar no meio de tribulação, eu vou falar para você. Não que eu seja masoquista, mas eu conheço que crente, irmão, não foi feito para estar de boa. Todo momento em que há muita bonança, fartura, normalmente nós nos perdemos. Então Deus tem que falar: opa, se arrepende, volta ao primeiro amor, volta à prática das primeiras obras, porque Ele não chamou você para praticar por praticar. Ele chamou para você praticar algo que vai manifestar Ele, não o que você pode e quer criar ou fazer. Deus chamou você para isso. Esse é o padrão. O padrão é alto, irmãos. E ele fala: por que das tribulações? Porque tribulação, quando você vive elas, e dá glória, tá, irmãos? Não é ficar murmurando, é passar pela tribulação dando glória. A tribulação produz uma coisa chamada perseverança. Você vai ter que ser macho e muito mulher de Deus para resistir. E quando você resiste no meio da tribulação, dando glória, é produzido em você uma coisa chamada, no português diz, na maioria das versões, experiência. Eu gosto mais do que diz o inglês, e a ideia do original que diz caráter. Aí você vê por que Paulo falou das tribulações e começou a elogiar. Porque ele viu que, olha, o problema do diabo não é
o templo cheio de gente, cheio de crente. O problema do diabo é quando o crente entende o efeito que o sofrimento pode gerar na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. O que uma tribulação bem vivida pode gerar, irmão, num homem de Deus, numa mulher de Deus. É esse tipo de evangelho que eu estou falando para você hoje, que tira o seu foco de uma conquista puramente humana e coloca o seu foco naquilo que realmente vai glorificar a Deus, que é o seu caráter, que é as pessoas com medo do seu caráter. Mas o que foi pregado foi para a gente fugir de todo tipo de sofrimento. Maior estratégia do diabo: vamos fazer eles crescer, mas crescer com medo de sofrer, fugindo de sofrimento. Irmão, quem viu o que é eternidade, quem viu o que Deus tem guardado para mim e para você, não tem medo de sofrer. Não vai recuar. Vai tomar o cálice. Vai tomar o cálice. Que quem preparou? Papai preparou o cálice para você. Papai preparou o cálice para você. Qual é o cálice? Cada um tem um, irmãos. É o cálice da vontade dele. É o cálice do propósito eterno dele. Tribulação, perseverança, caráter, esperança. Que é a razão de nós não sermos confundidos. Romanos 5. Por que tão importante, irmãos, esperança? Irmão, se você tirar a tribulação da igreja, você vai ter uma igreja fraca, sem caráter, sem esperança, e uma igreja que não ora. Por quê? Porque Hebreus 6 diz que a esperança é a âncora da alma, aquilo que nos conduz para o santo dos santos. Se você não tiver uma esperança em Cristo, a esperança da glória, você não ora. Você pode rezar, pode fazer o que você quiser, mas orar em intimidade, ser nutrido, estar nele e ele em você, isso você não vai viver. Na realidade, Deus está chamando alguns para um compromisso mais sério e perguntando para mim e para você: no meio de angústias e sofrimentos, você está afim mesmo? Eu creio, irmão, escute isso, eu creio que nesses dias são dias de você fazer cálculo. Dias em você adolescente, você adulto, você, nossos filhos vão ter que começar a fazer cálculo. Que cálculo é esse, pastor? O cálculo até onde que você vai querer ir com Deus. Ah, mas não está bom assim. Não, irmão, o padrão é alto, o padrão não baixa. Que cálculo? A Bíblia diz que é semelhante a um homem que antes de começar a construir algo, de edificar o seu projeto, ele começou a fazer cálculos. Para quê? Para que antes de começar ele tenha certeza que ele vai terminar. Nós estamos em dias em que eu creio que muitos de nós vão ter que fazer cálculos e definir mesmo que tipo de vida você vai querer viver com Deus. Que tipo de... Porque você não foi... Irmão, escute uma coisa: pare de se comparar com outros e comece a se comparar com Cristo. Ele é o padrão. Ele é o padrão. Não interessa o que fulano A, B, C está fazendo. Interessa que nossos sermões, as plataformas têm que começar a ser cristocêntricas novamente. Aleluia. Levar você, encorajar você a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a imitar o Pai como filhos amados, a andar na presença dEle, não de visitação, mas andar com Ele, para que você seja plenamente aperfeiçoado por Ele. É esse evangelho que nós precisamos pregar. É esse evangelho. Você pode se colocar de pé essa noite? E eu quero orar com você, irmãos, em nome de Jesus. Eu sei que quando é pregado um evangelho de cruz, Jesus falou, Paulo falou em Coríntios: enquanto os judeus queriam sinais, gregos queriam sabedoria, nós vamos pregar Cristo e Cristo crucificado. Loucura para uns,
escândalo para os outros, mas nós não vamos mudar a pregação para agradar a um ou agradar a outro. Quando os primeiros discípulos foram presos e falaram: olha, não pregue mais nesse nome. Pode até pregar, mas não prega nesse nome. Tem muito pregadores que pregam um monte de coisa, irmão, prega bem, mas não prega mais o nome de Cristo. E os apóstolos, os primeiros que foram presos, cheios de alegria, falaram diante de autoridades: olha, por acaso compete nós obedecermos a homens ou a Deus? Ouvirmos a homens ou a Deus? O problema é que hoje muitos irmãos, pelo falso conceito de evangelho que nós recebemos, nós nos preocupamos mais com o que o outro vai pensar. E você foi chamado, Efésios 1 diz que nós fomos chamados para sermos agradáveis a Ele, no amado, em Jesus. Sermos agradáveis a Ele. Irmão, o primeiro propósito de Deus para a sua vida, não se compare com outro, mas o primeiro propósito de Deus para a sua vida é você ser agradável a Ele. Ser agradável a Ele, responsável com aquilo que Ele te ofereceu. Irmão, tomar um cálice significa: eu quero ter parte com você em tudo. Eu tenho uma aliança com você. Por isso, quando nós não discernimos o corpo de Cristo, muitos dormem, muitos estão fracos e muitos estão doentes, exatamente por não discernir o que foi oferecido para nós. Vamos orar? Em nome de Jesus. E se isso queimou no seu coração, irmão, eu quero convidar você. Eu quero orar com você essa noite em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar, vir aqui na frente. Nós vamos orar. Se queima o teu coração por esse evangelho, de alguns talvez retornar para esse evangelho. Não é um outro evangelho, mas é o evangelho que diluíram para você. E qual é o problema de um evangelho diluído, irmãos? É o evangelho que não cura. É igual um remédio genérico que pode ter 30% a menos de princípio ativo. Pessoas tomam, prometem, mas não cura. É o evangelho porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele como raiz, como meio e como fim. Sim, tu és o modelo, tu és o exemplo, tu és o parâmetro que eu vou seguir. Tu és o modelo, tu és o exemplo, tu és a medida que eu quero ter. Tu és o modelo, tu és o exemplo, tu és o parâmetro que eu vou seguir. Tu és o modelo, tu és o exemplo, tu és a medida que eu tenho que ter. Tu és o modelo, tu és o exemplo, tu és o parâmetro que eu vou seguir. Tu és o modelo, tu és o exemplo, tu és a medida que eu tenho que ter, Senhor. Eu quero refletir a tua face, Senhor, sim, Deus. Oh, eu quero refletir a tua face, para que todos vejam o Senhor em mim. Sim, Senhor. Sim, eu quero refletir a tua face, para que todos vejam o Senhor em mim. Sim, tu és o modelo. Sim, Jesus, tu és o modelo, tu és o exemplo, tu és o parâmetro que eu vou seguir. Tu és o modelo, tu és o exemplo, tu és a medida que eu tenho que ter. Tu és o modelo, tu és o exemplo, tu és o parâmetro que eu vou seguir. Tu és o modelo, tu és o exemplo, tu és a medida que eu tenho que ter, Jesus. Aleluia. Escute algo, irmãos.
por que essa preocupação, essa associação em voltar ao primeiro amor e ligado com as nossas obras? Isso é tão forte, porque Deus sabe quando você caminha para agradar a você mesmo, fazendo as suas obras sem amor, quando o seu ministério e a sua posição é mais importante, quando o seu ministério e a sua posição, aquilo que você julga por obra é mais importante, você menospreza, você deixa, você não prioriza, esquece do mais importante, que é o seu caráter. Hoje há muitas pessoas buscando essas coisas, e por buscarem essas coisas, esquecem que o mais importante a ser refletido não é o resultado do seu ministério, mas é o fruto do seu caráter. Volte às primeiras obras, onde as coisas que você julga ser resultado não eram uma condição para você chegar a algum lugar, mas era uma evidência por você estar nele. As primeiras obras é um lugar que não há peso, é onde você estar nele, é o princípio da videira, você estar ligado à raiz, e a raiz nutrindo você, e por você estar nele, você é só por estar nele. A única exigência é estar nele, a condição é estar nele, e você vai produzir algo. Quer produzir? Centralize o seu foco, ajuste o seu foco a estar nele, não simplesmente a desenvolver uma obra, a querer um espaço para você. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos essa noite. Toca nesses homens e mulheres, Senhor. Levanta nesses dias homens e mulheres dispostos a tomar esse cálice, o cálice da tua vontade. Homens que serão, ó Pai, receberão do alto poder para serem capacitados para isso, em nome de Jesus, como os primeiros discípulos foram, como os primeiros apóstolos foram, Senhor. Em nome de Jesus, capacitados para fazer a vontade do Pai, a fluírem nessas boas obras. Em nome de Jesus, cura, Senhor, toda a frustração. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados de tentar produzir algo, desfocados, tira, Senhor, todo o peso, todo o fardo, e renova essa noite, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor. Quero voltar ao início de tudo. Quero refletir a tua face, para que todos vejam o Senhor em mim. Sim, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero refletir a tua face, para que todos vejam o Senhor em mim. Eu quero voltar ao início de Aleluia. tudo. Irmão, escute algo. Se nós, como igreja, não andarmos nas boas obras, muito provável nós seremos uma igreja abatida pelo orgulho. Por isso, a proteção de ser totalmente dependente dele, de estar nesse amor, de botar as práticas, as primeiras práticas, em nome de Jesus.
Aleluia. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo essa noite? Eu quero entregar minha vida a Cristo. Quer? Vem cá, meu brother, vem cá. Tem mais alguém? Levante sua mão comigo assim, bem alto para mim ver você. Tem mais alguém que ouviu a palavra hoje? Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo essa noite. Mais alguém? Para nós orarmos? Vem cá, meu irmão, em nome de Jesus. Mais alguém? Hoje pode ser a sua noite. Aleluia. Há mais alguém, irmãos? Nosso meio. Que você ouviu, você está vindo pela palavra que pregou Cristo para você. Não foi benefício, não foi. Jesus não morreu na cruz para dar uma melhorada na sua vida, foi para dar uma vida nova. Em nome de Jesus. Vamos orar por eles. Estenda essa mão para cá. Senhor, nós oramos pelos nossos irmãos. Toca, Senhor, em cada um deles, para a tua honra e para a tua glória. Transforma, Deus. Começa um tempo de transformações profundas, de milagres na vida deles, sobrenaturais, ajustando, Senhor, destino, propósito, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que o poder de Deus reflita sobre o seu rosto, em nome de Jesus.